Olá, povo do Direito do Trabalho, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Já vou chamar vocês para se inscreverem no canal, quem não estiver inscrito ainda. Espero que vocês gostem do vídeo, possam compartilhar com quem possa aproveitar esse conteúdo e possam também ter novas perspectivas sobre decisões de tribunais superiores, que é o objetivo dos vídeos inéditos aqui do canal. Lembrando a vocês que eu também tenho o podcast Drops de Direito do Trabalho, que está no Spotify, no Castbox e na plataforma do Google de podcasts, que trata já de uma parte mais doutrinária mesmo, com temas específicos, e quando temos novidades legislativas, eu sempre abordo lá no podcast e também no Instagram, @evoluir direito do trabalho, que tem o link para os cursos, ok? Bom, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma decisão do TST, sobre um assunto que é muito familiar para mim, até uma decisão que trata é uma decisão relativa ao TRT-12, mais especificamente até da cidade que eu atuo, mas eu não tinha visto ainda como eles estavam trabalhando esse assunto no TST, então eu fiquei muito contente e muito impressionada com a forma pela qual o TST entendeu por abordar esse tema, que é a dobra de férias no caso de pagamento atrasado do seu valor e ou do terço constitucional, seja no todo ou em parte, que isso é que eu acho uma coisa muito importante. Só para situar vocês, aqui na cidade que eu trabalho, os servidores do município são seletistas, então nós temos toda a parte da competência. E é uma ação muito comum, porque é uma prática de pagamento das férias junto com o salário. Então, na verdade, assim, independentemente de quando a pessoa tira férias, ela recebe as férias no 5º dia útil do mês subsequente. Então, e aí, claro, acontece o seguinte, se ela entrar de férias no dia 7 de julho, digamos assim, ela vai receber essas férias de 7 de julho a 7 de agosto em 5 de agosto. É assim que funciona, com o terço. Se for mais no meio do mês, pode acabar acontecendo, e é o que vai acontecer, de receber uma parte no 5º dia útil do mês subsequente, porque já usufruiu uma parte, porque ainda vai usufruir uma parte das férias, né? Então recebe um pouco adiantado, e o do mês anterior, o do que já usufruiu, recebe atrasado. É uma prática. Então tem muitas ações sobre isso, pedindo a dobra das férias. E aqui, o recurso de revista do trabalhador, aqui no caso, era exatamente para que fosse deferida a dobra, não só daquilo que deixou de ser pago no prazo correto. Então, assim, uma parte foi paga de uma certa forma, que também não é de propósito, né? É coincidência mesmo de datas. Uma parte foi paga antes dele começar as férias e o restante foi pago no 5º dia útil do mês subsequente, enfim. Então, o pedido era para que fosse dobrado também aquilo que foi pago anteriormente, na data teoricamente correta, né, dentro do prazo, porque não haveria exclusão de valores parciais eventualmente adiantados, porque aí, inclusive, sairia da sanção imposta, que seria o pagamento da dobra das férias. E o município queria retirar naturalmente essa dobra, por ser até, no caso concreto, por ser uma diferença de poucos dias, o que, de novo, eu digo, o que é uma coincidência, tá? Porque como eles pagam no 5º dia útil do mês seguinte, como se fosse salário normal e não férias, então, na verdade, às vezes vai coincidir que o atraso é de 1 dia, às vezes vai coincidir que é de 2 dias, às vezes vão ser 10 dias de atraso, né? Então, às vezes vão ser mais dias. Então, esse número de dias de atraso, ele não é nada programado, ele é, na verdade, por conta da data que foi definida pela administração para pagamento dessa verba. E aí, aqui na decisão do TST, que é para... Aí, assim, o recurso de revista não subiu, o agravo de instrumento, então, foi apreciado, foi conhecido e foi provido pela transcendência, mas não só pela transcendência, mas porque o argumento aqui, então, para a subida do recurso de revista era a violação aos artigos 134, 137 e 145 da CLT, que tratam das datas de pagamento justamente, e a contrariedade à súmula 450 do TST. E aí, gente, a transcendência jurídica, por exemplo, está nisso, né? A contrariedade à súmula, de fato, ela é uma hipótese de transcendência jurídica, por isso que acaba subindo. Então, o ministro, que dá uma decisão bem
emocional, eu achei, até ela é racional, tem todo o fundamento jurídico, mas tem uma certa indignação nela que eu achei muito interessante. Então, ele diz que o artigo 7º, inciso 17 da Constituição, confere o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com 1/3 a mais do valor do salário. Segundo o artigo 145, a pessoa tem que receber esse valor 2 dias antes do início do respectivo período de fruição. Então, o pagamento da remuneração das férias. E se for o caso, o do abono, porque agora o abono é obrigatório, né, a partir da Constituição, até esse artigo já podia ter sido atualizado, né, mas a reforma trabalhista se preocupa com outras coisas, mas é um artigo que podia ter sido atualizado. Então, o pagamento da remuneração das férias, ou seja, dos dias não trabalhados porque está em férias, né, se for o caso, o abono, ou seja, também do texto constitucional, tem que ser pagos, esses valores têm que ser pagos até 2 dias antes do início do período de fruição. O artigo 137 diz que o gozo do período das férias após o período concessivo acarreta a obrigação do pagamento em dobro da remuneração devida. Então, vejam, nós temos o período aquisitivo, né, os 12 primeiros meses, e o período concessivo, que são os 12 meses subsequentes. Naquele período dos 12 meses subsequentes, o empregador tem que conceder as férias, quando ele quiser, porque é ele que define. Então, ele tem 12 meses, na verdade 11, né? Ele tem praticamente 12 meses, mais um período para se organizar para conceder essas férias para o trabalhador, que inclusive podem ser fracionadas e tudo mais. Mas ele tem esse período para fazer isso. As férias não concedidas dentro do prazo de concessão, do prazo de fruição, já têm que ser pagas em dobro. Daí surgiu, então, o entendimento dos tribunais de que não só no caso da falta de fruição no período adequado, mas como também de pagamento, acarretaria o pagamento em dobro da parcela de férias, a chamada dobra das férias, e inclusive do terço. Isso também foi um entendimento que veio com o assunto, né? Então, o que ele diz aqui, que é muito legal, ele diz assim, então, quando conceder as férias, tem que obedecer as duas coisas, o período concessivo e o pagamento no prazo. É isso que tem que obedecer para não ter que pagar a dobra. E ele diz que a justificativa da previsão legal do pagamento da remuneração, isso é uma coisa que eu sempre digo em aula, antes da pessoa começar a fruir as férias, é porque ele tenha dinheiro para usufruir as férias, enquanto ele está em férias. E não que ele faça dívidas, para que no mês seguinte, quando ele receber, ele possa pagar essas dívidas que ele fez. Então, a ideia é que ele já tenha o valor, e inclusive, principalmente, o terço, que é a vantagem que ele tem, porque o valor das férias é o valor do salário, mas é para que ele tenha essas condições financeiras de efetivamente desfrutar as férias, que fazem parte de um direito fundamental dele, o direito à desconexão, que a gente tem falado em várias oportunidades, tem caráter de higiene, segurança do trabalho, saúde do trabalhador. É importante para a sua saúde que ele possa fruir das férias e fruir das férias de uma forma tranquila. E uma forma tranquila é sendo devidamente remunerado. Então, ele diz que, justamente porque é tão importante que ele usufrua as férias, o empregador tem que permitir o período de descanso e pagar essa importância relativa, senão ele está desobedecendo tudo. Constituição, artigo 145, artigo 137, que acarreta, então, o pagamento em dobro. Aí ele diz, as férias desfrutadas na época própria, mas pagas fora do período, também sejam um pagamento em dobro, porque é como se o empregador estivesse inviabilizando a fruição efetiva das férias, porque ele não trouxe o pagamento da remuneração. Foi a partir dessa ideia que surgiu a súmula 450, que na época primeiro foi o MOJ, daí a sua conversão em 2010 trouxe férias, gozo na época própria, pagamento fora do prazo, dobra devida. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, então a dobra é das férias e do terço. Não é uma interpretação restritiva da penalidade, porque a própria súmula, porque é uma penalidade a dobra, né? Porque a própria súmula já diz que é sobre o valor das férias e sobre o terço constitucional. Com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. E aí ele trata de uma matéria, bom, antes disso eu quero dizer para vocês o seguinte, a súmula 450, ela está sendo discutida no STF. Já foi uma vez,
isso tinha sido totalmente abandonado, era uma DPF, e aí claro que não tem descumprimento de preceito fundamental, era uma coisa muito estranha, mas isso voltou a ser assunto, então tem uma DPF para discutir a súmula 450 do TST, se não teria extrapolado os limites da Constituição e do legislador. Então, para quem é advogado de empresa, vale a pena ficar de olho nisso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, independentemente da previsão da súmula, acho que essa parte de compliance dentro da empresa para o pagamento das férias é muito importante. O trabalhador que tem medo de não receber as férias na data correta, que tem medo de entrar em férias sem ter recebido nada na conta ainda, nem as férias, nem o terço, é claro que isso não traz um bom ambiente empresarial, e é claro que o trabalhador vai ficar pensando nisso, é claro que ele não volta feliz das férias, se ele só recebe a remuneração das férias quando ele já está voltando, é claro que ele não está feliz. Eu sei que muita gente não se importa que o trabalhador esteja feliz, mas aqui a felicidade é muito mais no sentido de motivação para o retorno ao trabalho. A pessoa tira férias e volta geralmente empolgada para voltar a trabalhar porque ela está contente e descansada. Então, se ele não teve esse descanso com esse fator felicidade pelo recebimento da remuneração, ele não vai voltar super feliz, ele vai voltar mais desmotivado. Isso, se não for do ponto de vista humanitário, que seja do ponto de vista econômico, porque certamente a produtividade dele pode ter algum tipo de efeito, algum tipo de reflexo a partir desse descontentamento dele com essa situação. Então, teremos essa discussão no STF sobre a constitucionalidade da súmula 450, mas até lá, nós temos uma aplicação tão tranquila, gente, ela é de 2010 como súmula, mas ela já tinha como OJ antes, então são mais de 10 anos aplicando esse entendimento, tá? Que já fica a dica para as empresas, assim, por que tá? É o empregador que diz quando o trabalhador vai tirar férias. Então, ele que se organize. Tirando o MP 927 e agora MP 1046, vai ser sempre o pagamento antes de fruir as férias, e ele já sabe disso. A única legislação, né, que trouxe a possibilidade de pagamento posterior foram as MPs por conta do período da pandemia, que obrigou o empregador a dar férias sem poder se organizar para isso. E sim porque não tinha serviço, porque ele teve que paralisar as atividades por causa do decreto. Mas, em geral, como é o empregador que define, também é o empregador que organiza para que ele tenha o valor para esse pagamento no período das férias do trabalhador. E aí, voltando para o nosso acórdão, diz aqui o relator, que depois vou dizer para vocês quem que o pleno do TST, ele faz uma crítica a um julgamento do pleno do TST. Ele diz que num julgamento que foi realizado em 15 de março de 2021, que realmente foi bastante diferente, em que ele ficou vencido, foi firmada uma tese de que um atraso ínfimo, e aí já é um problema, porque o que é ínfimo? Né? Foi considerado de até 2 dias. Por que não até 5? Né? Por que não 24 horas? Então, essa definição do que é atraso ínfimo já foi pelo pleno, já começa a invadir um pouco a esfera do que tinha sido definido por súmula, né? Na quitação das férias, não implica o pagamento em dobro da respectiva remuneração. Eu vou colocar essa decisão também para vocês, porque realmente as empresas vão poder usufruir, se aproveitar dessa decisão certamente, mas os trabalhadores podem usar essa aqui que eu estou falando, que eu estou trazendo hoje para vocês, porque ele já faz até uma referência a como isso se deu, tá? Então, ele, de qualquer forma, ele foi vencido. O entendimento foi de que o atraso ínfimo de 2 dias não gera dobra. Mas ele diz o seguinte, aquele entendimento foi firmado num caso específico envolvendo uma empresa, até uma indústria de material bélico, numa situação excepcional que ele diz que não se aplica neste caso. Ou seja, você tem uma súmula 450 que diz que pagou fora do prazo, tem que pagar em dobro. É isso que diz a súmula. Ela não tem nenhuma ressalva de número de dias de atraso, que é isso, essa é a crítica que ele faz. A súmula não tem essa ressalva. A súmula diz que pagou em atraso, tem que pagar em dobro. E ele diz que ainda que no pleno se tenha feito essa distinção do prazo ínfimo de 2 dias que não implicaria, ele diz que não é uma situação idêntica à desse processo. Então, se você tem uma súmula, se você tem entendimentos reiterados nesse sentido, e de repente vem uma situação diferente no pleno, essa situação não é para criar um novo precedente e alterar, ou modificar a aplicação da súmula e a interpretação da súmula, é para aquele caso concreto. Então, ele diz que naquele caso concreto era outra coisa, que aqui, neste processo que estamos vendo, nós discutimos uma hipótese
hipótese em que tinha pagamento de uma parte da remuneração das férias antes do início do repouso, então teve um pagamento parcial nesse processo, às vezes acaba não tendo, mas em geral tem alguma parte, pelo menos, que fica dentro do período normal, do período previsto legalmente, e a diferença restante é que ficava sendo paga na data do pagamento do salário do mês seguinte. Então, ele diz que nem se está discutindo o pagamento de férias na data de início do repouso anual remunerado, que era a situação que trouxe a decisão do Pleno. Por que então, perguntei, por que 5 dias? Por que não 24 horas? Por que 2 dias, desculpa? Por que não 5 dias? Por que não 24 horas? Ora, porque a lei diz que tem que pagar até 2 dias antes do início da fruição. E nessa situação da indústria de material bélico, foi pago no dia do início da fruição das férias. Então, o entendimento foi de que, como foi pago no início da fruição, esse atraso de 2 dias, porque foi pago no dia de início do repouso anual remunerado, é um atraso ínfimo e ainda permite que o trabalhador tenha o valor das férias para gastar no período de fruição, ainda que tenha vivido isso de uma forma, né, vivendo perigosamente essa cessação. Então, ele diz que aqui é diferente. Nesse caso do processo, então assim, você pode aplicar aquele entendimento do Pleno, que ele acha que não, porque ele restou vencido de qualquer forma, mas para uma situação bem específica, que tem que ser idêntica àquela. Então, se você vai trazer uma nova interpretação, é para aquela situação idêntica, né? Essa situação foi estabelecida assim. Mas ele diz o seguinte, aqui que a gente teve o pagamento de parte das férias depois do início da fruição do benefício, está frustrado completamente o objetivo da norma do artigo 145, que é proporcionar ao empregado, durante a fruição, as condições financeiras para que ele aproveite da melhor forma possível o período de descanso. Então, esse pagamento antecipado facilita que ele tenha uma fruição, um gozo adequado dessas férias. Então, vejam, o que ele está dizendo é isso. Nesse nosso caso aqui, não dá para aplicar nem esse entendimento do Pleno, porque o entendimento do Pleno partiu da ideia de uma situação específica de que no dia que a pessoa entrou em férias, o dinheiro entrou. Nesse caso do processo que nós estamos vendo, não. Uma parte entrou, por uma coincidência, e outra parte vem quando ele voltar. Ou seja, bem depois do início da fruição. Muitas vezes é só depois que ele voltou mesmo. Às vezes é durante o período de férias, 15 dias depois, 20 dias depois, entra o resto do dinheiro. Então, ele já está na fruição. E aí ele diz que o exame dos precedentes que trouxeram a súmula 450 do tribunal revelam que a ratio dele, né, a ratio descendi dele, é a partir dessa ideia de que o pagamento feito fora do período estipulado gera a dobra, que é como se fosse uma penalidade mesmo. Então, ele diz assim, essa dobra penalizante não importa com todas as vênias que o pagamento tenha sido feito após o gozo do período ou poucos dias após o prazo legal, já que os precedentes do verbete, isso é uma coisa, gente, muito importante. Quando você tem dúvidas sobre a interpretação da súmula, dá uma olhada nos precedentes. Eu sempre falava para eu fazer isso em relação à súmula 437, a que trata do intrajornada, porque muitas vezes você percebe que os precedentes que geraram aquela súmula tinham uma pretensão, baseavam num entendimento. E esses precedentes é que nos permitem a melhor interpretação da súmula, porque ela é resultado do entendimento predominante ao longo da apreciação daqueles processos que geraram os precedentes. Então, ele diz que os precedentes do verbete da súmula aqui não fizeram distinção entre número de dias. E ele diz que isso é absolutamente irrelevante, que a incidência da penalidade é pelo pagamento fora do prazo, ponto. E ele fala uma coisa muito legal, que eu vou botar esse trecho até na descrição do vídeo. Não foi uma omissão por inadvertência. Foi o que se chama tecnicamente de silêncio eloquente. Eu adoro essa expressão, meu pai também. A súmula não excepcionou de propósito. Ela foi ampla, genérica e taxativa para que não houvesse dúvidas do prazo de pagamento a ser observado. Então, pela 450, tanto faz o número de dias, porque ela não faz nenhuma distinção no número de dias. Então, se a quantidade de tempo nem foi objeto de cogitação quando se estabeleceu a súmula, não era isso que importava, né? Por que agora a gente vai trazer isso, se não foi isso que originou
a súmula. Então, ele diz que esse entendimento, com todas as vênias a quem entende de forma diferente, é o que dá a segurança jurídica. O empregado e o empregador sabem quando é o momento próprio do pagamento e a concessão das férias, sendo desnecessário debater quantos dias ele pode ter de mora sem que acarretasse uma penalidade. Então, não tem aqui uma carência. Atraso é atraso. São 2 dias antes. Se não cumpriu esse prazo, que ele está dizendo isso, pode ser 1 dia, 2 dias, 3, 4, depende da hipótese. Porque aí, realmente, todo mundo pode acabar tendo uma justificativa. E aí ele diz que a jurisprudência da corte é no sentido de que, tendo atraso parcial das férias, o pagamento em dobro não é limitado ao valor que não foi quitado tempestivamente, porque a súmula também não faz essa distinção. Aqui é que ele avança mais, então não só é devida a dobra por qualquer atraso, ainda que seja de 1, 2 dias, como a dobra é devida sobre o valor total das férias, ainda que o trabalhador tenha recebido uma parte no prazo, até porque nesse caso aqui, que a gente está falando do processo, esse pagamento se deu por acaso, não é porque ele antecipou uma parte para pagar o resto depois, não, é porque ele paga sempre na mesma data, por acaso, uma parte das férias acabou incluída no pagamento que veio antes do início da fruição. E aí ele cita uma série de decisões, inclusive da SBDI, que eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada nessa decisão, porque é sempre bom lembrar, gente, essas decisões boas do TST, que são as que eu trago para vocês, que eu seleciono com muito carinho, boas decisões para trazer, para abordar, de temas que eu acho que são bastante relevantes, geralmente essas decisões também têm uma série de outras decisões no seu bojo, que vocês podem usar. Então, você vai ter da SDI, você vai ter de outras turmas, você não vai ter só da turma que a gente fez na análise, você vai ter de outras turmas também, você vai ter como recurso de revista, vai ter como agravo de instrumento, vai ter, até para escolher o relator, sabe? Às vezes a gente tem uma decisão, eu queria tanto achar uma do ministro Luiz Felipe, queria achar uma do ministro Silvio, até o ministro tal decide assim, é porque vale a pena citar. Sim, cite também. Então ele diz isso, que a Corte Regional, que foi o nosso tribunal aqui, ao indeferir o pagamento da integralidade das férias quitadas em atraso, como dobra, né, contrariou a súmula 450 do TST. Então, ele diz que a súmula 450 ela é muito simples. Ela diz que o pagamento fora do prazo enseja a remuneração em dobro. Não importa o número de dias, não importa o que foi pago em atraso. Foi pago em atraso, enseja a dobra. Então, conheceu o recurso pela contrariedade da súmula 450, e aí deu provimento ao recurso para condenar a empresa, no caso aqui a administração pública, ao pagamento em dobro das férias que foram quitadas em atraso, considerando assim todo o período. Isso foi na segunda turma do TST, por unanimidade, isso é uma coisa bem importante. Então, negaram provimento ao agravo de instrumento do município, deram provimento ao agravo de instrumento da reclamante para determinar o processamento do recurso de revista, dando provimento, conhecendo do recurso de revista, dando provimento ao recurso de revista para condenar ao pagamento em dobro das férias. E quem foi o ministro relator foi o ministro José Roberto Freire Pimenta. Então, é uma decisão de agora. Gente, ela é agora, ela é dessa semana, tá? Então, nós estamos, assim, de 4 de agosto. Então, eu estou trazendo um entendimento muito, muito recente para vocês. Eu estou gravando aqui no dia 9, e essa decisão é do dia 4. Veio um boletim nosso, então eu achei muito interessante, muito relevante. É um assunto bastante corrente, é um tema que aparece bastante, a questão de dobra de férias, dúvidas sobre quando que aplica a dobra, quando que não aplica. Essa decisão é clara, mas ela traz também um entendimento da SDI, para quem quiser ir atrás desse entendimento da SDI, eu vou botar ali também o número da decisão para vocês irem, para se desejarem ver o outro ponto de vista, mas a dica que fica para quem faz preventivo é, diga para a empresa que ela tem que pagar no prazo, tudo. Se tivesse um acordo coletivo para pagar em parcela, para pagar, desculpa, em 2 vezes e não pagar tudo na data correta, um acordo coletivo com uma boa justificativa, eu acho que a gente poderia pensar no assunto, né? Porque às vezes no coletivo aparece justamente a questão das dificuldades na empresa, por causa da força maior, que agora não tem mais lei que diga que a gente está em força maior nem medida provisória, então a gente realmente precisaria de uma negociação coletiva. Fora da MP 1046, não tem possibilidade de fazer esse pagamento, ainda estamos em vigência, né? Falta pouco para 1046, mas é a 1045 que estamos estudando o projeto de conversão com os jabutis, que será objeto de podcast no futuro, mas tirando essas possibilidades das MPs, nós não temos previsões para pagamento posteriormente ao início da fruição. Então, e aí, gente, às vezes a empresa está com dificuldade para pagar antes do prazo,
ela vai ter que pagar de novo. O clássico do direito civil obrigacional, quem paga mal paga duas vezes. Será que não vale mais a pena ela se organizar de modo que ela consiga antecipar esse valor, ter lastro para isso, já ter uma reserva para isso, do que depois correr o risco? Porque como essa ação ela é garantida, é daquelas ações que assim, é uma ação garantida, né? É um resultado garantido do pagamento em atraso, porque tem súmula. Então, ainda que demore um pouco mais, o valor também vai ser atualizado, ainda que taxas não mais tão convidativas, mas vai ser atualizado também, e a empresa vai ter que pagar. Ela vai sofrer uma execução de um valor que eu falo, é tipo a multa do 477, uma coisa, um gasto, às vezes, totalmente desnecessário por desorganização. E tem empresa que é isso, é desorganização na hora do pagamento das férias. E acaba deixando, porque o RH se enrolou. Não tem se enrolou. Então, então, suspende o início, conversa com o sindicato, vê como é que pode fazer para cumprir esse prazo. Porque esse prazo é tão relevante quanto a concessão dentro do prazo. Então, isso é que tem que ficar bem claro para todo mundo. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham achado interessante o tema. Férias é um tema que interessa, pagamento com atraso é uma coisa que temos o tempo todo. Eu já estou com um outro preparadinho ali, eu tenho 2 temas separadinhos, um de responsabilidade civil e outro de gestante, mas como eu já falei muito de gestante, eu estou dando uma segurada, mas é um sobre a demora para a comunicação, mas outra de responsabilidade civil, acidente, nexo, uma forma simples, gente, direto para pum, então também é um assunto interessante. Vem aí o curso de responsabilidade civil, vocês me aguardem que vem aí o curso de responsabilidade civil, que vai ser online, vai ser num formato muito legal, espero que vocês gostem, mas eu vou divulgar a tempo e modo, né? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com quem vocês acham que pode aproveitar, estejam sempre lá no Instagram, no @evoluir direito trabalho, no canal do Telegram também, porque lá eu também coloco quando tem curso, também tem os links para as outras mídias e para as outras novidades. Muito obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima.